Bodas de Platina, 45 anos de casados. É com muito orgulho que aqui me encontro com todos os senhores para juntos comemorarmos esta data que não tenho absolutamente nenhuma dúvida ser da mais alta importância, não só para nós outros, mas especialmente para fulano e beltrana, cujos corações estão em festa. Evidentemente que há uma razão muito forte para que ambos sintam-se deveras rejubilados neste dia, e o motivo só eles sabem. Na verdade, não há outro a não ser a comemoração de suas bodas de platina. Algo que certamente os faz sentir honrados pelo fato disto significar 45 anos de uma vida de pleno amor e compreensão, carinho e dedicação. Gostaria de dizer a todos os convivas que qualquer casal que chega a uma data como esta se sente plenamente congratulado e profundamente empolgado. Pense bem, não se trata de uma vida conjugal de 45 dias apenas. São exatamente 45 anos de vida matrimonial. São 540 meses vividos um ao lado do outro. São 16.200 dias de uma vida a dois. São 388.800 horas enfrentando juntos os problemas do dia a dia e superando tudo com muita galhardia. Sem dúvida que se perguntássemos ao casal se valeu a pena o casamento, ele responderia que sim. Caso contrário, não teriam chegado aos 45 anos de convivência conjugal. Certamente que graças à sapiência e à dignidade de cada um é que este amor e que esta união perpetuaram. Que sigamos as experiências vividas por este casal, certo de que poderemos chegar assim como estes cônjuges a uma existência de 45 anos de uma vida de matrimônio, seguida de um profundo afeto, aclarado por um amor puro e angelical. Certamente que dezenas de lições e experiências maravilhosas poderíamos ouvir de seus lábios nesse instante. Creio que nenhum de nós se sentiria vexado em assentar-se ao lado de cada um, esquecendo até mesmo do relógio e deixando que o tempo passasse, porque aquilo que haveria de se aprender se somaria às nossas experiências e seria sem dúvida a maior importância para a nossa vida conjugal. É realmente esplêndido e sublime quando casais como este vivem no mesmo ideal de compreensão, de ternura e de amabilidade. Mas diria alguém, quão difícil é para muitos conseguirem chegar lá. É verdade, não ignoramos esta palavra, difícil. Entretanto, não podemos deixar de acreditar que não seja possível também. Aliás, sempre tem sido essa a preocupação de muitos casais, o de ser feliz e feliz para sempre. Gostariam de poder ajudar alguém nesse sentido. Ajudar nas soluções dos problemas que afligem aos casais, aos lares e à própria sociedade. Em verdade, sentimos que para se conseguir a felicidade no matrimônio, cada cônjuge deverá empenhar-se da mesma forma na busca da mesma. Tem que haver indiscutivelmente profunda ansiedade e interesse de ambas as partes, caso contrário, jamais conseguirão atingir a ápice de seus ideais. Cada qual precisa mais do que nunca entender o outro em todos os sentidos. A mulher, por exemplo, não deve fugir em absoluto às regras do tratamento cortês, não só nas palavras, nas atitudes, mas precisamente no que se diz respeito ao seu comportamento para com seu esposo. Daniel Belvedere, num artigo para um programa da divisão sul-americana intitulado Semana pro Lar e Família, diz: quando vejo 200 homens sozinhos, sentados num salão público, penso, aqui há 200 homens que não sabem o que é companheirismo no lar. B. Uma revista muito prestigiada publicou em certa oportunidade uma nota interessante. Intitula-se Como Trata Você ao Seu Cachorrinho. Toda a página estava cheia de fotografias que ilustravam o trato carinhoso que uma senhora oferece a este animal. Como o penteia, acaricia-o, dá-lhe de comer, preocupa-se com seus passeios, etc, etc. Ao dar volta à folha, lia-se: trata assim ao seu marido? C. Um esposo tratado dessa maneira não terá interesse em sair de casa. D. Quando ele sente que é querido, que é tratado como rei, termina por ficar como escravo voluntário. Diante disto, convidamos a cada cônjuge a ler e examinar profundamente o coração da pessoa amada e procurar sentir que cada ato de amor certamente há de provocar uma sensação de bem-estar e de um fica. Portanto, que pratiquem todos os casais a ternura e a meiguice e a reciprocidade para que haja um maior fortalecimento no amor, na união,
enriquecendo deveras cada vez mais os sentimentos e desejos de viverem sempre unidos. Alguém escreveu o seguinte: o matrimônio caminha para a unidade. É preciso que ambos, marido e mulher, formem uma unidade compacta, indissolúvel, uma unidade de corações sem quistos estranhos. Só assim realizarão o ideal do sacramento maravilhoso que a providência delineou quando instituiu o matrimônio. Essa unidade será concretizada na vivência de cada um, envolvendo sentimentos, aspirações, trabalhos, projetos, esperanças. O marido auxiliará a mulher sem ver desdouro no fato de enxugar a louça que a esposa está lavando, ou então dará a mamadeira ao bebê, auxiliará nas tarefas domésticas. A esposa, mesmo que tenha facilidade para contratar um profissional para pequenos consertos domésticos, de fechaduras, de torneiras, de aparelhos, deve estimular o marido a fazê-lo. Assim ele vai adquirindo amor no lar. Permanece mais tempo dentro de casa, vai sentindo o lar como seu, vai considerando-se útil e necessário junto da esposa. A esposa deve ter essa astúcia de encontrar tarefa comum na jardinagem, no cultivo da horta, no pomar, nos concertos domésticos, diversões em comum, para que o casamento forme uma unidade e a vida de ambos não corra mais longe do outro em sentido oposto, mas caminhe para uma fusão de interesses, de alegrias, de aspirações, de momentos partilhados em comum. Esta unidade conjugal impõe o dever da presença. O marido que casou não pode mais considerar-se solteiro, com direito de viver todas as horas fora do lar. Ele tem que planejar com a família a recreação, as horas de lazer, a presença nas horas de alegria, nas horas de dor. Quanto mais rude o esforço, mais unirá os corações. Não é para mim nem para ti, é para nós que vivemos juntos, trabalhamos e sofremos juntos. Assim um encontrará no outro a fonte de inspiração, de coragem e de grande alegria de viver. Marido e mulher são consortes, quer dizer, coparticipantes de uma mesma sorte, de um mesmo destino. São cônjuges e ambos levam o mesmo jugo. Este jugo deve tornar-se uma força, uma alegria, uma preocupação pela felicidade do outro, esquecer-se a si mesmo para fazer o outro feliz. Somos tão delicados com estranhos e tão incivis com os familiares. Um esposo é todo gentileza com uma desconhecida e todo aspereza com a sua esposa. A delicadeza conjugal deve levar à atitude de suma cortesia, de constante gentileza de um pelo outro. A independência excessiva, como a exigência excessiva de prestar contas, seriam contrárias a esta cortesia conjugal. Tudo quanto possível, sem esforço, delicadamente deve ser planejado em comum. Mas cumpre que, aos poucos, esta preocupação, por assim dizer, deliberada de cortesia, seja substituída pela delicadeza profunda, espontânea, automática, que jorra do amor, porque onde não existe o amor, tudo é penoso, imperfeito, vacilante. Só onde existir a perfeita ternura, o pleno amor, ali também estará Deus. O homem e a mulher no plano da inteligência. O homem possui uma inteligência lógica, dedutiva, racionadora, que busca os porquês, as coisas, as razões, os argumentos de uma afirmação. A mulher possui uma inteligência intuitiva, que se limita a sentir e afirmar a realidade como sendo tal, sem saber dizer muitas vezes o porquê desta sua percepção. Olha que aquele homem quer te enganar, diz ela ao marido. Ué, por quê? Pergunta este. Não sei, mas ele não tem boa cara, ele quer te lograr. Bobagem, ele é meu melhor amigo. Tempos depois verifica-se que a esposa tinha razão. Evidentemente, a intuição é a maneira instantânea de captar a realidade, com um alcance que vai além dos dados sensíveis, mas possui o inconveniente de estar sujeita à influência das simpatias ou antipatias pessoais, dos problemas e bloqueios emocionais da mulher. Assim mesmo, o homem tira vantagens inegáveis do pensamento feminino, e seria uma lástima se ele não consultasse a sua esposa, não tirasse um tempo para a troca de ideias, o que contribui para a solução dos problemas, para uma visão mais ampla e adequada das coisas, para uma intimidade de uma identidade de sentimentos que deve existir entre marido e mulher.
O homem possui uma inteligência abstrata, com capacidade e gosto pela matemática, pela filosofia, etc, etc. A mulher sente-se melhor no terreno do concreto, preferindo línguas, literatura, poesia, arte, ciência, que utilizem mais a memória que o raciocínio e a abstração. É proverbial o esquecimento masculino relativo a datas de aniversário, a acontecimentos, a atitudes simpáticas ou antipáticas. A mulher dificilmente esquece uma palavra boa ou má, uma data querida, um aniversário de casamento, tudo aquilo que fale à sua sensibilidade. Aos maridos pede-se mais delicadeza e esforço para lembrar datas significativas para as esposas, e estas pede-se a indulgência para com o esquecimento masculino. O homem possui visão de conjunto, de capacidade globalizadora, com pretensão para comparar e valorizar os fatos e acontecimentos dentro de uma perspectiva panorâmica. A mulher possui uma capacidade surpreendente para a visão de detalhes. Digamos que um casal encontre na rua uma conhecida. O marido vê a pessoa nas suas grandes linhas, enquanto a mulher saberá contar do traje, do colar, das joias, e será capaz de confeccionar um vestido idêntico ao da amiga, até o número de botões. Daí serem indicadas para a mulher profissões que exigem observações de minúcias, como enfermagem, cuidado das crianças, florista, modista, etc. Daí também sua delicadeza, seu gosto de bugiganga, a importância dada a detalhes, a joias, etc. O traje masculino, desataviado, é o espelho de sua personalidade, enquanto os ornamentos e arrebiques da moda feminina revelam o psiquismo de sua portadora. Sentimentos e atitudes. O homem apresenta estabilidade de sentimentos, esquece facilmente os favores e injúrias recebidas, as amizades e os ódios. Não tem a constância e a teimosia da sua companheira que guarda o amor e o ódio, as palavras boas e más, preparando a longo prazo uma vingança. A mulher não deixa escapar nada, e nada esquece no que se refere às pessoas. O homem tem medo da dor. Em face da doença, ele é uma criança. É muito difícil contentar um marido rabugento que deve guardar o leito. A mulher apresenta um grau mais elevado à aceitação da dor, a carga mais pesada e a doença. Ela sabe sofrer em silêncio, adaptar-se, sabe compreender os que sofrem também. Por isso, indiscutivelmente, as mulheres são as melhores enfermeiras. Elas têm um dom maravilhoso de dar coragem e resignação. O homem é liberal, a mulher apresenta um apego tenaz aos seus gostos, às suas ideias, às suas posses. Assim, se desejamos um abatimento nos preços de uma mercadoria, não o peçamos à mulher, mas ao homem. Entretanto, em termos de tratamento e recepção a uma visita, isto é mesmo com a mulher. O marido limita-se em convidá-la para entrar, quando muito oferece uma cadeira, ao passo que a mulher insiste na necessidade de oferecer um refresco, indaga se necessita de algo, procura dar conforto. No homem predomina ou deveria predominar o instinto de coragem. Dizer a um homem que ele é medroso, é covarde, constitui ofensa séria. A mulher é tímida e não se choca em contar os sustos que leva a declarar-se medrosa. Acha até bem feminino gritar diante de um rato, levar um susto de uma barata, mas assume a coragem de leoa quando se trata de proteger a prole. Consumindo. Em breves traços, a maior necessidade masculina é sentir-se grande junto ao coração de sua mulher. Só consegue ser feliz quando experimenta esta sensação de importância perante a sua esposa, a sensação de ser aceito plenamente, totalmente, de ser admirado em suas qualidades masculinas. Vem à lembrança o relato feito numa determinada revista, um industrial que declarou ter vivido a hora mais feliz de sua vida na noite que um incêndio devorou toda a sua fábrica. Então, contemplando as ruínas fumegantes, teve o conforto de sua esposa que o abraçou e disse: "Sei que és capaz de reconstruir tudo." Ele então lançou-se desesperadamente ao trabalho, auriu das palavras encorajadoras da sua esposa e manifestou aceitação e confiança nelas. Enfrentou, foi à luta. Com muitos esforços, fadigas e horas de insônia, realmente reconstruiu tudo.
só porque a sua esposa de fato acreditou nele e confiou naquilo que ele seria capaz. Várias são as convicções masculinas, afirmando terem vivido o máximo de conforto e de felicidade na hora em que sua mulher lhe disse: "Eu sei que tu és capaz". Seria, pois, extremamente penoso que a mulher ferisse o orgulho masculino, dizendo: "Ah, você não presta para nada. Você não é capaz disto ou daquilo. Meu irmão, sim. Você não é capaz de dar nada para casa. Estamos sempre na miséria, sempre com estes móveis velhos. Não temos geladeira. Toda comparação em que ele é diminuído constitui trauma perigoso. Abre uma chaga difícil de cicatrizar e a vingança virá. É melhor não cutucar a onça com vara curta". No caso de um rapaz desposar uma moça mais rica, ou mais inteligente, ou de melhor posição social, ou de nível cultural mais elevado, ela deverá ter mais tato para não fazer valer sua superioridade, pois neste caso ela estaria destruindo o senso de importância masculina, estaria pondo em choque a felicidade e a harmonia conjugal. Assim, muitas vezes a mulher deverá compreender o marido. Quando lhe apresenta uma dificuldade, um problema, o marido fica quieto e a mulher não deve exigir imediatamente uma resposta. Pode ser simplesmente que ele esteja pedindo tempo para achar solução. A mulher deve se amenizar, discutir o assunto com objetividade e nunca em termos pessoais. O marido, por sua vez, deverá ser um artista versátil, elogiar, condescender, saber ser fino, cavalheiro, delicado com sua esposa. Ele não poderá ferir impunemente sua grande suscetibilidade. Uma palavra boa ou má não será jamais esquecida pela mulher. Evidentemente, o ponto mais delicado e sensível é sempre a afetividade. Procure, pois, a mulher não ferir a afetividade do marido. Seja o esposo extremamente delicado com a sua esposa e saiba que está manejando um violino de grande sensibilidade. O menor gesto brusco é desastroso e poderá produzir um som cacofônico. Portanto, ao casal Fulano e Beltrana, queremos dizer que as nossas palavras finais nessa insígne e notável comemoração de bodas de platina é que Deus faça com que a adesão de vossos corações sejam cada vez mais forte e que cada momento vivido o seja sob a constância de um amor recíproco, para que a felicidade dure para sempre. Que esta alegria que nos proporcionaste de estarmos aqui comemorando esta data de uma união consolidada pelos sentimentos puros vividos por esta longa diuturnidade seja gravada para sempre em nossa memória e que tomemos isto como exemplo para a nossa vida. Amém.